Paz Igreja, estamos aqui para começar um novo quadro chamado Tempo de Testemunhos. E a nossa primeira irmã da testemunho vai ser a Maiara, contando um pouquinho da sua experiência de como foi chegar na igreja, como ela conheceu a nossa igreja e a sua experiência com Jesus até os dias de hoje. Olá, Paz! Então eu vou estar contando um pouquinho, dando uma resumida de como foi chegar na igreja, porque foi um processo um pouquinho lento. Mas, enfim, né? Eu cresci na igreja evangélica, mas naquela maneira meio ir pra igreja por esporte. Não praticante, exatamente. Então depois, no ano de 2018, depois de muitos convites da irmã Regiane, eu e a minha mãe, então, nós resolvemos conhecer a igreja. Foi então que a gente chegou lá e a gente gostou muito da igreja, né, do pessoal, e a gente começou a frequentar a igreja. Mas naquela forma, às vezes ia, às vezes não ia, né, não era aquele negócio, aquela paixão, né, aquele calor, né, aquela vontade de ir, a gente ia, né, mas aos pouquinhos Deus foi trabalhando, né. Então eu morava em Foz do Iguaçu naquela época, eu fazia faculdade lá. Então, no ano de 2018 eu fui pra lá, né, e morava lá. E às vezes vinha, às vezes não vinha. Então, eu ficava nessa... Lenga-lenga, isso. Então, no ano de 2019, em setembro, para ser mais específica, foi o momento, assim, o auge, o momento em que eu me apaixonei, em que eu senti realmente o que eu queria para minha vida, que era servir ao Senhor e deixar então que Ele trabalhasse na minha vida. Então foi que eu decidi ser batizada, desci as águas do batismo e foi aí a melhor escolha da minha vida. Desde lá Deus tem feito muitas coisas na minha vida e na vida da minha família. Em especial eu vou contar um fato assim que onde Deus trabalhou, né, muito na minha vida e eu gostaria, né, de deixar esse testemunho. Então, voltando lá no ano de 2019, eu ainda continuava morando em Foz e vinha todos os finais de semana pra cá, então, pra ir pra igreja. Era o meu desejo estar na igreja, então eu comecei a vir com mais assiduidade e a ter realmente um relacionamento com Deus, algo que eu não tinha. Então eu não só frequentava a igreja, mas eu tinha um relacionamento, eu tinha um convívio ali com os irmãos, né? Mas em especial com a palavra, com Jesus, foi amadurecendo essa minha relação. No ano de 2020, em março, veio então a pandemia. Eu fiquei desempregada, lá em Foz eu, né, tinha um emprego, mas tinha faculdade também. E foi que com a pandemia veio de uma hora para outra, desmoronou tudo. Então eu tive que, né, sem emprego, sem nada, voltar para Itaipulândia, na casa dos meus pais, né, morar por aqui. E tinha casa alugada lá em Foz, mas ficou realmente no fundo do poço, né, não tinha para onde ir, a minha vida tinha, né, a outros olhos, tinha acabado ali, né? Teria que começar tudo de novo. E glória a Deus por isso, né? Porque foi ali que Deus me mostrou que a minha vida não estava perfeita do jeito que a gente imaginava, né? Tinha um emprego, tinha faculdade, tinha uma casa, né? Não tava... Parecia perfeito, mas não era. Eu era vazia e eu me preenchi eu comecei a... Preencheu o vazio com outros. O meu vazio que eu tinha não era de bens, não era de nada. O vazio que eu tinha era Cristo que faltava na minha vida. E esse vazio preencheu. Então essas coisas que eu tinha acabaram perdendo o valor. Então aos olhos das pessoas eu tinha perdido tudo. Mas foi aí então que Cristo começou a trabalhar na minha vida e as pessoas começaram a perceber que não. E eu comecei a perceber também que o que eu tinha não tinha valor nenhum, que o principal valor era Cristo. Então, no ano de 2020, eu voltei pra cá e comecei a trabalhar com algo que eu gostava muito. Eu sempre gostei muito de chimarrão, desde sempre, e a minha mãe também. E daí nós começamos a fazer uns trequinhos ali pra botar em cima do chimarrão, porque a gente tava em casa, eu, né, ficava o dia inteiro em casa.
E comecei a fazer uns negócios e aqueles coisinhas de enfeitar o chimarrão e eu vi uma oportunidade daquilo lá virar uma fonte de renda. Então eu comecei a fazer uns negocinhos, mas eram uns bichinhos muito feios. Misericórdia. Os primeiros Tinha eram... que ter trazido os que eu tenho lá em casa. Aquela, inclusive, é a minha cliente. Eram uns bichinhos muito feios. Dava dó. E comecei a fazer aquilo. Então aquilo foi crescendo, né? E o pessoal já começou a gostar do meu trabalho, mesmo que na época era bem feio. Era assim, né? Bonitinho. E daí começou a crescer aquele negócio, né, que eu tinha encontrado pra mim fazer enquanto eu não tava trabalhando, né, e tava em casa. Daí comecei a comprar massa, comecei a investir e o meu quarto acabou virando o meu local de trabalho, o meu ateliê, o espaço onde eu produzia as coisas. E comecei a vender, mas aquilo começou a crescer dentro do meu coração. E resumindo a história, eu trabalhei ali durante quase de maio até setembro, outubro de 2020 dentro do meu quarto, fazendo as coisas. Então ali em outubro, novembro de 2020, eu não sei bem certo a data, aquele negócio que começou pequenininho para ser algo só familiar, ali só pra gente usar, pra vender pra quem conhece, cresceu muito. E eu vejo muito a mão de Deus naquilo, porque ele me usou da circunstância, da pandemia, do fato de eu ter ficado desempregada, né, de eu ter que voltar pra casa dos pais, que aos olhos do mundo é um retrocesso, né, você ter uma vida bem resolvida e voltar pra casa da mãe, né, foi a maneira que Deus usou de me trazer pra cá e me fazer entender que aqui é o meu lugar, que na presença dele é o meu lugar. Então foi a maneira que Deus usou das circunstâncias, que parecia que tinha acabado tudo, para me trazer de volta. E eu me lembro muito bem do dia que eu estava sentada dentro do meu quarto, eram umas 2 horas da madrugada por ali, e eu estava fazendo as coisas, porque aquilo tinha virado uma das fontes de renda da casa, porque eu estava em casa e eu tinha que ajudar nas contas da casa também, né? Então aquilo tinha virado uma fonte de renda e eu tava sentada de madrugada fazendo as coisinhas ali e em oração eu fiz um desenho de como, eu até tenho esse desenho aqui, de como eu queria que fosse o meu ateliê, o espaço pra mim trabalhar. Existe no seu quarto? Isso no meu quarto. Não sei se vai dar pra ver, deixa eu tentar mostrar ali. É um desenho meio mequetrefe de um engenheiro de fundo de quintal. Dá pra ver? Então eu fiz esse desenho projetando, né, como eu queria, os móveis, né, e tal. E eu me lembro muito bem do momento que eu tava sentada ali, falando com Deus, assim, numa conversa bem, né, nada muito formal, era uma conversa assim de amigos. Eu e Deus de madrugada ali. E eu me lembro muito bem de quando eu fiz esse desenho, eu medi, fiz tudo, né, e eu coloquei esse projeto nas mãos de Deus. E eu, né, coloquei pra Deus que ele fizesse então da maneira que ele desejasse, porque se ele tinha, né, como ele me trouxe até aqui, então eu cria muito que ele tinha um projeto, e ele realmente tem um projeto pra nossa vida. E ele me trouxe pra cá e me inseriu no projeto dele. E hoje eu vejo a mão de Deus trabalhando naquela época. Lógico que naquela época eu não via, mas hoje olhando pra trás eu vejo o toque de Deus em cada detalhe. Porque muita gente me pergunta, Mayara, onde você aprendeu, que você fez curso, como que você faz aquilo, né, os enfeites de chimarrão. Depois alguém pega um lá pra mostrar. Como que eu faço, onde eu aprendi? Eu não sei. Eu gosto de dizer que foi Deus, e realmente foi Ele, que me inspirou e me deu de presente esse dom, esse talento de fazer de modelar e fazer as peças com as minhas mãos. Nunca fiz curso, nada, e né, realmente foi coisa de Deus. Então, voltando lá, eu fiz esse desenho projetando dentro do meu quarto. Eu não tinha mais o quarto dentro da casa, eu dormi no quarto do meu irmão, mas eu projetei como eu queria que fosse, né, o meu espaço para trabalhar. Eu tenho uma mesa para mim trabalhar, umas prateleiras para deixar os enfeites que tinha pronto, até onde eu ia pôr a lixeira,
um armário, projetei tudo, até deve ter o tapetinho desenhado no chão. Desenhei, projetei o que eu queria pra trabalhar dentro do meu quarto. Essa aqui é a caixinha da Bambina? Não, é um nicho na parede. Ah. Enfim, projetei tudo exatamente como eu queria. E era chegado próximo do Natal essa época. Então a gente já estava planejando, era no mês de novembro, por aí, a gente já estava projetando fazer uma produção de Natal grande. Então eu já queria planejar para o dinheiro que entrasse, então um tanto a gente investir e fazer, né, esse projeto no meu quarto. E eu coloquei pro Senhor e eu me lembro assim exatamente do que eu disse para Deus. Eu entreguei esse projeto para Ele, inclusive tem aqui uma palavra que me veio no coração naquele momento e eu acho que é a palavra que resume o que Deus fez na minha vida nesse sentido. Que está em Provérbios 16, 1 e 3, que diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então, eu entreguei esse projeto para Deus e realmente, do homem foram as preparações do coração. Fui eu que fiz esse desenho da maneira que eu queria. Mas louvado seja Deus que a resposta vem dele. Então, no versículo 3 diz o seguinte: confia tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão bem estabelecidos. Então, eu realmente fiz a ação de consagrar ao Senhor. Eu entreguei esse projeto a Deus. E eu disse: Senhor, é isso que eu quero. Então, naquele momento, a minha fé desse tamanhinho viu isso. Eu vi esse projeto dentro do meu quarto. Mas como diz a palavra que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, Deus pegou o meu projeto como eu entreguei para Ele. E é essa a mensagem que eu quero deixar. Que quando nós entregamos os projetos para Deus, Ele trabalha. A gente sabe, a palavra diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Mas para que Deus trabalhe, nós precisamos entregar os nossos sonhos e os nossos projetos para Ele. E foi isso que eu fiz naquele momento. Eu entreguei o meu projeto para Ele, para que Ele trabalhasse. Então, dentro da minha cabeça, do meu ver, era isso que eu imaginava que Deus tinha para mim. Mas para minha surpresa e para a glória de Deus, porque a glória é dele, pelo que Ele fez, foi muito além. Dentro ali de poucas semanas, vou chutar ali 3 semanas, surgiu a oportunidade de nós alugarmos uma sala comercial bem no centro da cidade, muito bem localizada, num valor muito bom. E então eu e a minha mãe, né, entramos ali numa conversa, foi colocado em oração que se fosse, né, para que a sala comercial fosse nossa, que se fosse coisa de Deus, que desse certo. Então a gente foi lá e conversou com o dono e tal, e a gente colocou isso em oração, para que se fosse dele, né, se fosse um projeto dele, que ele trouxesse então essa resposta, né, que a sala ficasse para nós. Pelo que o dono disse ali no momento que a gente foi conversar, haviam 3 pessoas interessadas naquela sala, por ser uma sala muito barata e bem localizada. E sei que ele prometeu para nós na terça-feira que ele viria, a gente foi conversar com ele na sexta, e ele prometeu que até terça-feira ele daria a resposta, então, se a sala comercial seria para nós ou ele alugaria para outra pessoa. Foi então no domingo, foi no domingo, né, mãe? No domingo de manhã, perto do meio-dia, o dono da sala comercial veio trazer a notícia então de que a sala seria para nós e com a chave na mão já. E foi ali que a gente viu o agir de Deus, mas eu não sonhava, né, que se tornaria o que é hoje. E eu creio que tem muito mais para crescer. Porque esse projeto aqui ainda era o projeto que eu tinha entregado para Deus. E eu imaginava que isso, né, se tornaria real por eu ter entregado para Ele. E então a gente alugou a sala e tal, mas alugamos a sala, né? Juntamos o dinheiro do aluguel. Só que o dinheiro do aluguel, né? Na época eram R$400. A gente não tinha mais nada além do dinheiro do aluguel. Nós tínhamos uma sala comercial e a promessa, né, a entrega para Deus, a fé que Deus
faria e proveria pra gente, então, levar esse projeto para aquela sala comercial. E então as coisas foram se encaminhando, a gente fez o projeto da produção de Natal, da gente produzir enfeites de biscuit para o Natal. Então a gente começou a vender e foi algo muito impressionante. Tu vai buscar? Sim. Foi algo muito impressionante porque nós fizemos... Quantas peças tu lembra, mãe? Umas 500. Em média de umas 500 peças nós fizemos ali para o Natal. E foi vendida praticamente todas. Devem ter sobrado ali umas 15 peças por ali, que no final nós liquidamos a um valor bem baixinho assim para vender todas. A Kelly tá trazendo... Não trouxe o de Natal? Não tinha. Pega os de Natal lá, mãe. Mas mostra esses. Tá, depois eu vou mostrar esse daqui. Vou pegar os de Natal lá que eu tô no caminho. Eu gosto desse. E foi então que nós fizemos a produção de Natal e vendemos todos, absolutamente todos os enfeites. E entrou esse dinheiro então pra gente começar a montar o nosso ateliê. E então, né, veio o nosso desejo no coração então de fazer além. Eu creio que foi Deus, né, eu tenho absoluta certeza que foi Deus quem colocou esse desejo no coração de ir além do ateliê e montar então uma loja com artigos para chimarrão, né? Foi a ideia principal. E foi então que Deus foi provendo e a gente foi conseguindo vender. Surgiu ali dentro de mais um mês e meio, a oportunidade de fazer um empréstimo no banco, mais, né, da metade do valor que a gente imaginava ali para gastar para abrir a loja. E tudo foi correndo exatamente de uma maneira perfeita, nada planejado por nós, mas planejado por Deus. E foi correndo assim de uma forma que tudo deu certo. E em 6 de fevereiro, olha eu esquecendo a data da inauguração da minha loja. Em 6 de fevereiro de 2021, nós abrimos então o Cantinho do Chima, onde a gente vende artigos para chimarrão, os enfeites, né, que eu faço, a Kelly tá aqui com alguns, mostra aí. Pega ali as florzinhas. Pelado. Umas florzinhas, né, algumas coisinhas. De Páscoa. Ali a gente vende os enfeites que eu faço. De inverno. E eu digo assim, o projeto de Deus foi muito maior do que o meu, porque Ele realizou o que eu pedi, o meu ateliê, né, o meu espaço para mim trabalhar e produzir os enfeites. E além disso me deu a loja, que eu queria só um espaço para mim trabalhar e Deus foi muito além. Ele pegou o meu projeto e trabalhou, assim como tem aquela passagem de Jesus, que na passagem lá que ele multiplica os pães. Ele podia ter dito, haja pão, e haveria pão. Poder ele tinha. Ele tinha poder para fazer o pão aparecer, para alimentar a multidão. Mas não, ele pegou os 5 pães da cestinha lá do menino e então ele multiplicou. Então é isso que eu tenho no meu coração e eu gostaria de deixar, é que Deus trabalha com o que tem no nosso coração. Ele pega o que nós temos e então ele multiplica. Para mim foi uma revelação muito grande entender isso. De que Deus trabalha com ele tem o projeto dele, mas ele respeita ele traz ao nosso coração a vontade dele, mas a nossa mente é muito pequenininha. Então a gente não tem o mínimo de noção do que Deus, né, tem para nossa vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele faz do nosso projeto pequenininho o projeto dele que é muito grande. Então eu vejo muito o agir de Deus nisso. E, né, resumindo, a gente abriu a loja e tal. Dentro de 2 meses a loja estava pequena. Faltava espaço para produzir, faltava espaço para mercadoria, faltava espaço para atender os clientes. E dentro de 60 dias nós tínhamos a loja. Surgiu a oportunidade de andar, eu acho que ali deu uns 200 metros, para mais dentro da avenida central da cidade, né? E a loja, o espaço, né, que vagou era praticamente o dobro da sala que nós tínhamos e R$50 a mais do aluguel.
Então foi Deus preparando novamente um passo a mais para nossa loja, a loja que foi Ele que sonhou para nós. E nós estamos aí mais 2 meses, né, quase completando 3 meses na loja nova agora, no novo espaço. E tá, assim, eu tenho muita fé que logo a gente vai crescer muito mais, né? Já temos muitos projetos aí que Deus tem inspirado a gente e trazido ao nosso coração. E, assim, o trabalhar de Deus ali, na hora a gente não percebe, mas depois quando a gente, né, traz à memória as coisas que aconteceram, é muito perfeito. A gente vê os empurrãozinhos, assim, que Deus dá. É muito... Tu olhar pra trás, assim, e ver que tudo aconteceu tão, assim, sem a gente precisar... Lógico, a gente precisa ter a nossa ação de ir atrás, de fazer as coisas. Mas sem esforço, sem forçar a barra, sem forçar a situação. Deus dando as dicas, os empurrãozinhos dele. É emocionante a gente olhar pra trás e ver o que Deus faz e o que Ele... E tentar imaginar o que Ele ainda tem pra fazer, né? Porque a nossa mente é muito limitada pra pensar o que Deus ainda tem pra fazer na nossa vida. O que nos resta é crer que Ele vai fazer e Ele faz. E então, né, ter a sensibilidade de pedir pra Ele que Ele coloque os desejos e as vontades dEle no nosso coração. E, né, ter a sensibilidade de perceber a vontade de Deus e, né, dar o nosso máximo dentro das nossas capacidades humanas e com o auxílio do Espírito Santo para andar no caminho de Deus, para andar no caminho que Ele designa para nós. Nós não somos perfeitos, mas estamos aí com o presente que Jesus deixou para nós, o Espírito Santo, que se a gente tem a sensibilidade e a intimidade com Ele, a gente consegue andar no caminho e seguir a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como eu falei antes, é boa, perfeita e agradável. Então é essa mensagem que eu quero deixar. Que o que Deus tem feito na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Basta você entregar o seu projeto e o seu sonho para Ele. E Ele fazer o que Ele mais gosta de fazer, que é mostrar para nós que os sonhos dEle são muito maiores que os nossos. Vamos abençoar. É isso. Acho que É isso, então. Muito obrigada, Mayara. Nada.